Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, começando aqui uma correção do banco de itens da Crédito da Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Esse aqui é o item 21, proposto pelo professor Edgar da Silva, lá de Ibiapina. Professor Edgar, muito obrigado pela sua participação. Os alunos de Curatá agradecem a sua participação na elaboração e formatação deste item. O item traz aí o saber 9, habilidade 17, que diz o seguinte: uma loja de água vende garrafões em 3 tamanhos diferentes, como a imagem ao lado. Quais são os 3 valores em mililitros dos 3 garrafões? Então a primeira ideia que a gente vai fazer aqui é o seguinte: os garrafões estão dados em litro, ó, e a questão pede em mililitros. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então tudo aqui que está em litro, transformando em ml, basta que a gente multiplique por 1000. Então vou pegar aqui o primeiro, vou chamar aqui de garrafão A, garrafão B e o garrafão C. No garrafão A, a gente vai ter 20 vezes 1000. Isso aqui vai me dar 20.000. 20.000 o que, Marileno? ml. Então o primeiro garrafão vai ser 20.000 ml. Se você observar aqui nas alternativas, a única que tem 20.000 é a letra C, ó. 20.000. A outra tem 200, 20 e aqui 2.000. Então a gente já presume que a letra C seja o gabarito correto. Mas vamos fazer aqui a letra B. Então o garrafão B vai ser de 10.000, ou seja, 10 vezes 1000. Vai ficar 10.000 ml. O que bate verdadeiramente aqui com a nossa segunda opção, ó, 20.000, 10.000. E o garrafão C vai ser 5 vezes 1000, fazendo aqui a conversão para ml. Então, esse aqui vai ser 5.000 ml, chegando realmente e verdadeiramente ao nosso gabarito, letra C. Ok? É isso, pessoal. Olha, se você está assistindo esses vídeos e está gostando dessa resolução, se inscreve no canal, cara. Faz um comentário, deixa o seu joinha. Isso ajuda o canal a crescer e a divulgar muito essas questões para todo mundo aí no Brasil que vai fazer a prova do SAEB 2021. O professor Marileno fica por aqui. Um abraço e até a nossa próxima questão, pessoal. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais um item, trazendo mais uma questão do banco de itens da Crédito Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Então, aqui é o item 22, proposto pelo professor Edgar da Silva, lá de Ibiapina. Professor Edgar, muito obrigado pela sua participação. Os alunos de Curatá agradecem demais a sua participação na elaboração deste item. Bem, o professor Edgar trouxe para a gente aqui, pessoal, o saber 4, habilidade 2, que diz o seguinte: a cantina de Dona Luísa sempre vende numa manhã 2 jarras de suco, com capacidade de 3 litros cada uma. Quantos ml, ou quantos mililitros, de suco serão vendidos em 3 manhãs? Ok? Então vamos lá. Está aqui, ó, jarra 1 e jarra 2. Toda manhã ela vende 2 jarras, cada jarra com 3 litros. E se eu juntar as 3 manhãs, quantos ml eu vou ter vendido aqui? Eu não, né? Dona Luísa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo de uma manhã. Mas tem um detalhe. Cada uma tem 3 litros. A questão fala 3 litros, ok? Só que a gente quer em ml. Então vamos fazer o seguinte. Em uma manhã eu vou ter 3 litros mais 3 litros. E isso vai dar 6 litros em uma manhã. Só que esses 6 litros, pessoal, que é a primeira parte do nosso problema. Esses 6 litros eu tenho que transformar em ml. Então, o que a gente faz? Na segunda parte, a gente vai pegar o 6 que multiplica por 1000. Marileno, o que você está fazendo aí? Isso aqui vai dar 6.000 ml. Marileno, o que é isso? Ora, eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. Assim como a gente viu aí no item anterior. Se você não assistiu o item anterior, basta procurar aqui. Ó. A gente tem aqui o item 21. Tá? Também trabalha sobre esse assunto. Então a gente vem aqui para o terceiro passo. E o terceiro passo é o quê? Ora, 6.000 ml em uma manhã. Mas aqui eu quero em 3 manhãs. Então basta que eu faça 6.000 vezes 3. Ora, 6.000 vezes 3 vai dar 18.000 ml. E aí a gente chega facilmente no nosso gabarito, letra C. Gabarito, letra C.
Então é isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo item do Banco da Cred Ibiapaba. Valeu, turma. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo aqui mais uma questão, mais um item do Banco de Itens da Cred da Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Esse aqui é o item 23, proposto pelo professor Cosmo Carvalho, lá de Ubajara. Professor Cosmo, muito obrigado pela sua participação. Os alunos de Croatá agradecem demais a sua participação e o empenho na elaboração e edição deste item. O professor Cosmo, pessoal, trouxe para a gente aqui um item que fala sobre o saber 3, habilidade 14, do novo SAEB, né? Que diz o seguinte: em uma ação, no Dia das Crianças, a professora deu para cada um de seus alunos uma barra de chocolate e fez a seguinte pergunta: quantos quadradinhos cada um de vocês devem comer para consumir 5/6 dessa barra? Cara, muito simples essa questão. O que a gente vai fazer? Basta que você conte quantos quadradinhos eu tenho aqui e multiplique pela fração. Só isso, Marilene? Só. Então, se a gente contar, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 quadradinhos. Para resolver o problema, basta que a gente faça 18, que multiplica a fração, 5/6. Fazendo essa multiplicação, resolvo o problema. Tem um detalhe importante aqui, ó. Qual é o detalhe? Eu posso pegar esse 18 e simplificar com o 6, ó. 18 simplificando para 6 é um 3. Então, a gente tem aqui 3 vezes 5. E aí, é claro, que dá 15. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra A. Gabarito A. É isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo item do Banco de Itens da Cred Ibiapaba. Fui! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais um item do Banco de Itens da Cred Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Esse aqui é o item 24, proposto pelo professor Cosmo Carvalho, lá de Ubajara. Professor Cosmo, os alunos de Croatá agradecem demais a sua participação na elaboração deste item. Bem, o professor Cosmo trouxe aqui para a gente um saber 10, habilidade 1, tá? Neste item 24, que diz o seguinte: o professor Leandro, na sua aula de matemática, solicitou aos alunos que resolvessem o seguinte desafio. Bem, quando fala desafio, pessoal, a gente já sabe, né? É um pouco mais complexo. Então, vamos lá. Sabendo que a soma dos 3 números consecutivos é igual a 18, escreva a expressão algébrica correspondente e calcule o primeiro número da sequência. O aluno Pedro, muito aplicado, mostrou ao professor o passo a passo de como ele fez o seu resultado correto. O primeiro número da sequência indicado por Pedro foi... Bem, aqui tem 2 conceitos interessantes. Primeiro, números consecutivos. É importante a gente saber o que significa números consecutivos. Números consecutivos é um número que vem após o outro. E na sequência dos números naturais, um número após o outro, basta que a gente some o algarismo 1. Então, por exemplo, o número 4. Para mim saber quem é o consecutivo dele, basta que eu some mais 1. Então, fica 4 mais 1, 5. O consecutivo de 5, 5 mais 1, 6, e aí sucessivamente. Aqui a gente não sabe quem é o primeiro, mas a gente sabe que são 3 números e são consecutivos. Então, a primeira coisa que a gente vai montar é uma expressão com os 3 números desconhecidos. E aqui a gente vai chamar de letras. Então, é A mais B mais C. Isso tudo vai ficar igual a 18. Observe que o A é o primeiro da sequência e o B é o seu consecutivo. E o C é o consecutivo de B. Então, o que a gente vai fazer? O A continua sendo A. Agora, vamos definir o B em função do primeiro. Para a gente definir o B em função do primeiro, basta que a gente faça o primeiro, né, mais 1. Aí eu vou saber quem é o B. Então, nessa circunstância, a segunda parte da resolução é escrever o B como sendo o A mais o 1, porque ele é o consecutivo. B é o consecutivo de A. Então, para mim achar o B, basta que eu pegue o A mais 1. E a terceira parte é escrever o C. Ora, o C, pessoal, vai ser o A mais 1, tá? Então, o C vai ser o A mais 1, que é o B, e o consecutivo de B tem que somar com mais 1.
Então, o C vai ser A mais 1 mais 1. Pronto. E agora, Marilene? Ficou meio estranho, hein? Agora a gente vai pegar e substituir isso na nossa equação. O primeiro A continua sendo A. Mas o B, agora eu sei que o B, dado em função de A, vai ser A mais 1. Então, eu escrevo aqui A mais 1. Esse aqui é o valor de B. Agora, quem é o valor de C? Vai ser o A mais 1, que é o B, mais 1. Então, vai ficar A mais 1, mais 1. Isso aqui vai ficar igual a 18. Para ficar mais claro e evidente aqui o que a gente escreveu, a gente vai escrever esse cara aqui, ó, é o próprio A, isso aqui tudo é o B, e isso aqui tudo é o C, os consecutivos. E agora, Marilena? Agora é só álgebra. Basta que você faça. O A é o A, mais A mais 1 continua A mais 1, a gente tirou do parêntese. E A mais 1 vai ficar A mais 2. Isso aqui fica igual a 18. Agora eu vou somar os A's. Eu tenho 3 A's aqui desse lado, então fica 3A mais 1 mais 2, 3, igual a 18. Para a gente saber quem é o valor de A, basta que eu passe esse 3 para o outro lado. Então, vai ficar A, 3A na realidade, igual a 18 menos 3. 3A vai ficar igual. 18 menos 3 é 15. E agora ficou esse 3 multiplicando o A. Então, para a gente fechar, o A vai ser 15 dividido para 3. Então, a gente chega que A vale 5. Então, tá aí, ó. Esse é o primeiro termo da sequência, que é o que ele pediu, ó. Escreva a expressão a gente já escreveu, que é essa daqui, ó. E ele quer saber o primeiro termo da sequência, ó. Primeiro termo da sequência. O primeiro termo da sequência é o A, que vale 5. Então, o nosso gabarito, letra A. É isso, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno, trazendo mais uma questão do banco de itens da CRED Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Este item 25 é proposto pelo professor Cosmo Carvalho, lá de Ubajara, que ele traz para a gente aí um item baseado no Saber 9, habilidade 17, que diz o seguinte: no sítio do professor Cosmo tem diversas árvores, entre elas algumas são frutíferas, totalizando 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho possuem 12 romãs. Quantas romãs existem no sítio do professor Cosmo? Bem, essa questão é o princípio multiplicativo. Não tem muito o que se fazer aqui, basta que a gente faça 12 árvores vezes 12 galhos vezes 12 frutas. Ora, isso aqui vai ficar 12 ao cubo, bases iguais expoentes 1, né? 1, 1 e 1. Somando dá 3, e 12 ao cubo, a gente vai chegar em 1.728. Isso aqui são 1.728 frutas. Então, a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra D de dado. É isso, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais uma questão do banco de itens CRED Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. E eu trago para vocês aqui um item que fala sobre o Saber 4, habilidade 2, que diz o seguinte: Dona Maria tem um pequeno restaurante popular que vende pratos de comida já montados, as chamadas quentinhas, ou PF, né, prato feito. Sua produção diária é de 80 quentinhas e ela usa 10 quilos de carne para produzir esse total. Sabendo disso, de quantos quilos de carne Dona Maria irá precisar para produzir 100 dessas refeições, ok? Então, cara, isso aqui é uma regra de 3 e a gente já viu que é uma regra de 3 simples. A regra de 3, que é uma proporcionalidade direta, que vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai identificar as duas grandezas. E as grandezas são as quentinhas e os quilos, que aqui eu vou representar apenas com o Q e aqui o quilograma. Então, existe uma primeira informação aqui, ó. 80 quentinhas, 10 quilos. Essa é a nossa relação numérica. 80 quentinhas, 10 quilos. E aí a segunda relação, ele diz quantos quilos ela irá precisar para produzir 100 dessas quentinhas. Então aqui,
100 quentinhas e aqui 1x. Marilene, por que é que isso aqui é diretamente proporcional? Bem, vai ser diretamente proporcional pelo seguinte fato. Observe que o número de quentinhas aumenta. Aqui era 80, logo depois para 100. Então aumentou e eu posso indicar a seta de aumento para baixo. Ora, se eu estou aumentando o número de quentinhas, é muito natural que eu precise aumentar o número de carne, do quilo de carne, para manter o mesmo padrão de qualidade da quentinha. Então, se eu aumento o número de quentinhas, eu também tenho que aumentar o número de quilos de carne. Então, isso está muito claro e evidente. Como as duas setas apontam para a mesma direção, a gente tem uma proporcionalidade direta. Outra coisa importante salientar é que eu posso simplificar esse 80 e esse 100 cortando um zero, para ficar só 8 e 10. Marilene, pode? Pode não, deve. E agora a gente multiplica em x. 8 vezes x e 10 vezes 10. Como é que isso vai ficar? 8 vezes x é 8x, igual a 10 vezes 10, 100. Esse 8 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser 100 dividido para 8. Então, x, que é o número de quilos de carne que a gente vai usar, vai ser 100 dividido para 8, que vai ser 12,5 quilogramas, ok? Então, a gente chega aqui rapidamente no nosso gabarito, letra A. Gabarito, letra A. É isso, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima questão. Fui! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais uma questão do Banco de Itens Cred Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Essa questão também é uma questão proposta por mim, professor Marileno Chaves, aqui de Croatá, trazendo aqui no item 27 o saber 7, habilidade 5, que diz o seguinte: José está preocupado com os constantes roubos a residências em seu bairro e, por motivo de segurança, resolveu instalar uma cerca elétrica em cima de todo o muro de seu terreno. Observe o esquema ao lado que mostra o terreno de José. Sabendo que a empresa precisa colocar 3 voltas de fio em todo o comprimento do muro, quantos metros de fio serão necessários para concluir este projeto? Então, se a gente observar, essa linha mais escura é o terreno e aqui eu tenho uma casa dentro do terreno. Então, o que nos interessa são essas medidas aqui. Ó. É uma medida retangular, onde a frente do terreno tem 12 metros e o comprimento 32. Então, eu preciso saber que perímetro é esse, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. O perímetro vai ficar igual a 2 vezes a largura, que é 12 metros, mais 2 vezes o comprimento, que é 32 metros. Bem, o perímetro vai ficar 2 vezes 12, 24, mais 2 vezes 32 vai ser 64. Então, o perímetro vai ser 24 mais 64, 88 metros. Esse é o perímetro do terreno. Só que a empresa precisa colocar 3 voltas, ok? Então, se você achar só o 88, não marque a letra A, calma. 3 voltas significam 88 vezes 3. Ora, 88 vezes 3, a gente acha 264. 264 metros que a empresa precisa colocar nessa residência. Então, a gente chega aqui no nosso gabarito, letra D de dado. É isso, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima questão. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais uma questão do Banco de Itens Cred Ibiapaba, SAEB 2021. Bem, aqui é o item 28, proposto por mim, professor Marileno Chaves, Croatá, Ceará. Bem, aqui a gente traz o item 28, dentro do contexto do saber 9, habilidade 19, que diz o seguinte: Pedro está escrevendo um anúncio de venda de um terreno para postar na internet. Ele precisa informar aos interessados as medidas de largura e comprimento do anúncio. Pedro sabe que o comprimento do seu passo é de 63 centímetros e do seu pé é de 27 centímetros. Determine a largura deste terreno em metros, sabendo que Pedro mediu 19 passos e 2 pés. Bem, isso aqui é uma estrutura de uma equação, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que ele diz? Primeiro, eu sei que ele vai querer em metros, então todas as alternativas estão em metros. Outra coisa interessante é que ele disse que
o passo dele mede 63 centímetros e o pé mede 27 centímetros. Tá? E ele disse também que a largura do terreno foi 19 passos e 2 pés. Então a gente vai montar a seguinte ideia. A largura vai ser igual a 19 passos, ou seja, 19p de passos, mais 2 pés. A gente vai chamar aqui de 2pe, pé, ok? A gente vai fazer assim. Então essa é a nossa equação. Se a gente substituir os valores, então vai ficar 19 vezes p, vai ser 19 vezes 63, 19 vezes 63, mais 2 pés. Esse 2 aqui, vezes pé. Lembrando que o pé dele mede 27 centímetros. Então vai ficar 2 vezes 27. Pronto, substituir. Passo 63, pé 27. Então a largura do terreno vai ficar essa multiplicação aqui, que vai ficar 1.197, mais essa multiplicação aqui, 2 vezes 27 dá 54. Então a largura do terreno vai ficar essa soma. Essa soma, pessoal, vai dar 1.251 centímetros. E isso daqui é em centímetros. Só que a gente já sabe que a questão é em metros. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer essa conversão. Então, a ideia é que você não esqueça nunca. 1 metro corresponde a 100 centímetros. E se você quer transformar de centímetro para metro, você vai ter que fazer uma divisão por 100. Então, a largura vai ser 1.251 dividido para 100. Quando a gente faz essa divisão, basta eliminar 2 zeros aqui e andar com a casa da vírgula para cá. Então, ficou 12,51. Então, dá 12 metros, 51. Ok? Então, é isso. A gente chega facilmente aqui no nosso gabarito letra C. Cuidado, hein? Na letra A, está 1.251, só que em centímetros. A questão pede em metros. Então, a gente chega no nosso gabarito, letra C de casa. É isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais uma questão do banco de itens da CRED Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Esse aqui é o item 29, que vai trabalhar aqui o Saber 7, habilidade 5, que fala para a gente a seguinte situação. Na ilustração abaixo, que no caso é ao lado, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. O perímetro da figura 2 em relação ao perímetro da figura 1 ficou. Primeira observação que a gente tem que fazer é que essas figuras são proporcionais, uma em relação à outra, são semelhantes, já que ambas estão em uma malha quadriculada, onde os lados medem a mesma unidade de medida, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esses lados. Então, por exemplo, na figura 1, a gente vai chamar que esse lado aqui, ó, ele é a diagonal do quadradinho. Então, a gente vai chamar aqui de diagonal, vai chamar de D. Essa outra aqui é uma outra diagonal, com a mesma medida, que a gente também vai chamar de D. E observe que daqui até aqui, ó, vai ser a nossa base. Então, a gente vai chamar de B. B é esse pedaço todinho, com 2 lados aqui, ó. Então, aqui na figura 1, a gente pode definir o perímetro como sendo, o perímetro da figura 1 vai ficar D mais D, são iguais, então vai ficar 2D, mais o B, que é essa base aqui, ó. Ok? Pronto, esse aqui é o perímetro da figura 1. Agora, a gente vai analisar a figura 2. Se você analisar a figura 2, aqui vai ser um D, ó. Aqui também vai ser um D. Desse lado vai ser um D e aqui também vai ser um D. Por que isso, Marilene? Porque cada uma dessas pequenas diagonais vale D. Já a base, aqui, ó, o B aqui vale 2. Ó. Então, daqui para cá vai ser uma base, ó, com 2, uma base. E daqui para cá, outra base. Então, eu tenho aqui 2 bases. Ok? Então, vamos definir o perímetro da figura 2. Para definir o perímetro da figura 2, vai ficar o seguinte, ó. Perímetro da figura 2 vai ficar igual. Quantos Ds eu tenho? 4. Eu vou ter 4 Ds. Mais, quantos B de bola eu tenho aqui? 2. Então, fica 2B. Pronto. Beleza. Defini o perímetro da figura 1 e defini o perímetro da figura 2. Agora, olha o que ele pede. O perímetro da figura 2 em relação ao perímetro da figura 1 ficou. Então, ele pede para a gente comparar a figura 2 com a figura 1. Então, a gente vai comparar agora.
Então, fazendo a comparação da figura 2, ou seja, o perímetro da figura 2, comparado com o perímetro da figura 1. Então, vai ficar, quem é a figura 2? 4D mais 2B. Então, 4D mais 2B de bola, dividido pelo perímetro da figura 1, 2D mais B. 2D mais B. Marileno, você não me disse muita coisa em relação a essas figuras, não. Não? Então, preste atenção. Se você observar que aqui em cima eu posso simplificar não, eu posso colocar o 2 em evidência, olha como vai ficar. Na parte superior, eu posso colocar o 2 como evidência. Então, vai ficar 2 que multiplica. Esse primeiro aqui, ó, vai ficar, se era 4D, vai ficar só 2D, ó. 2D, porque eu faço essa multiplicação, vira esse cara. Mas esse 2 aqui, ó, eu coloco fora, então vai ficar apenas um B, ó. Fechei. Tudo isso aqui dividido. Esse daqui eu não posso simplificar, então continua 2D mais B de bola. Se você observar, eu posso colocar esse cara também em parêntese e observar que existe uma multiplicação de 2 aqui pelo mesmo termo. Esse perímetro da figura 1, 2D mais B, ele é um termo comum. Aqui, ó, ele está como se fosse multiplicado por 1. Ó. Então, eu posso simplesmente simplificar esse valor todinho aqui por esse valor todinho aqui. Ó. Quando eu faço essa simplificação, então o perímetro da figura 2 em relação ao perímetro da figura 1 vai ficar 2 para 1. Pronto. E se fica 2 para 1, a gente pode fazer até uma regra de 3 para provar isso, ou simplesmente definir que o perímetro da figura 2 é 2 vezes maior do que o perímetro da figura 1. Então, a gente chega no nosso gabarito letra C, que é a de duplicado. Ok? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. É isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui trazendo mais um item e o último item do nosso primeiro banco de questões, primeiro banco de itens da CRED Ibiapaba, de olho no SAEB 2021. Lembrando que já tem o bloco 2, viu? Já tem o volume 2, mais 30 itens que a gente vai começar a gravar semana que vem. O item 30 traz o saber 4, habilidade 2, que diz o seguinte. Flávia comprou uma guitarra para estações. De entrada, deu R$ 75,00, que corresponde a 25% do preço do instrumento. O preço da guitarra é bem simples, vamos aplicar aqui regra de 3, bem simples. O que a gente tem aqui? Quais são as grandezas? A gente tem as duas grandezas. A primeira grandeza é o real, ok? E a segunda é o percentual. Então vamos lá. Ora, 75% ou R$ 75,00 vai corresponder a 25%. Como eu quero saber o preço da guitarra, então o preço da guitarra vai ser 100%. E aí a gente vai colocar aqui um X. Regra de 3 simples, de boa. O que a gente vai fazer aqui para simplificar os nossos cálculos? Como eu tenho 25 e 100, eu vou simplificar isso aqui por 25. Ó, que vai ficar 1, 25 dividido para 25 é 1, e 100 dividido para 25 é 4. Então, em vez de usar 25 e 100, eu uso 1 e 4, que fica bem mais simples minha conta. Então, eu vou fazer aqui x vezes 1, que dá x, igual a 75 vezes 4. 75 vezes 4. Então, x aqui vai ficar 300. Ok? Então, a gente chega no nosso gabarito rapidamente aqui, ó. Gabarito letra D de dado. É isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo item, nosso próximo banco de questões de itens.